Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do nosso canal Falar é Fácil. É um podcast que traz aqui pessoas especializadas, cada pessoa na sua área com uma grande experiência naquilo que faz. E hoje, prazer de receber aqui Paulo Vale, que é um especialista, entre outras coisas, do NR1. Está em moda, não é verdade? Paulo, seja muito bem-vindo em nosso programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Paulo, entre outras atividades, que já falei do NR1, doutor em Ciências Fisiológicas, consultor de saúde corporativa, palestrante, escritor também, mentor em desenvolvimento humano, apresentador do podcast Usinaria, com mais de 30 anos de experiência nesse trabalho, nesse contexto. E já atendeu a mais de 10 mil profissionais que foram impactados de um jeito ou de outro pelos seus trabalhos. Uma boa jornada aí, não é, Paulo? 30 anos de jornada, né? 30 anos. Fala um pouco da sua jornada, né? O que fez você enveredar por esse caminho? Paixão, gosto ou alguma necessidade específica? Porque tem muito psicólogo que faz psicologia em função de se tratar, né? Tem a ver com você isso? Ou você simplesmente teve uma paixão por isso e, puxa, é por isso mesmo que eu vou entrar nesse campo de saúde? Na verdade, eu sou profissional da saúde, né? Fiz fisioterapia de formação e sempre trabalhei em sala de aula, sempre trabalhei dando curso. Então, assim, eu gosto muito de pessoas, estar com pessoas, trabalhar com pessoas. E desde cedo eu tive várias funções nas universidades. Então, muita função ligada à gestão, ligada à coordenação. E aí, então, sempre me interessei por questões dentro da empresa, né? E o que a gente percebe, o grande problema do passado era a saúde física e hoje o grande problema é a saúde mental. Então, por isso que NR1 é um assunto que me chama muita atenção e me interessa, porque cada vez mais a gente está percebendo que o ser humano está precisando tratar, cuidar da sua saúde mental. E não apenas como a gente vivia no passado, as pessoas preocupadas com saúde física apenas, né? Se eu falar, pode ser que seja besteira isso que eu falar, mas provavelmente, ou muito bem provável, que muitas pessoas que têm problemas de saúde física têm em função de problemas de saúde mental. Tem relação isso que eu falei? Tem relação. Tem. O nosso corpo, né, ele é todo... Então, o físico e o mental fica muito difícil da gente separar, né? Então, o que difere hoje? Então, o foco seja esse, saúde mental, burnout, problemas de estresse, problemas das empresas, muita gente aí pensando até em suicídio, são os problemas da nossa época, né? Mas qual é essa relação da saúde mental que gera, como consequência, todos esses outros problemas de ordem comportamental e também no aspecto físico? O que a gente percebe, né? Muitas vezes tudo isso vai gerar porque o ser humano está mudando a forma dele reagir às situações do nosso dia a dia. Então, assim, no passado, às vezes as pessoas tinham mais instrumentos, mais ferramentas, tinham tempo até para se prepararem para uma série de coisas, e hoje que a gente vive uma vida muito corrida, muito atribulada, e muitas vezes você não tem o tempo, né? Que aquele ócio, aquele momento para você descansar a sua cabeça, aquele momento para você retomar, né? E o que a gente percebe é que todo esse processo acelerou também pós-pandemia, né? Então, assim, foi importante aquele momento, é necessário que as pessoas ficassem isoladas, só que quando a gente volta para a vida normal, muitas pessoas não conseguem mais se adaptar a essa relação do dia a dia, a olhar no olho da outra pessoa, conhecer a outra pessoa, e aí começaram a desenvolver doenças, né, patologias ligadas, né, à saúde mental, e ao mesmo tempo muitas pessoas perderam entes queridos, perderam emprego, então começou uma questão aí que foi se agravando nesses últimos anos, agora após a pandemia, né? Tudo que acontece de negativo nesse aspecto é oriundo por exemplo, da pandemia, ou muitas pessoas se acomodaram, poxa, é muito melhor trabalhar em casa, então eu vou aproveitar toda essa onda de estar cansado, de burnout. Tem algum exagero em relação a isso ou simplesmente é uma questão normal? A pessoa agora tem que voltar para o trabalho, tem que enfrentar o trânsito de novo, e agora então sabe que vão arranjar uma doença? E muitas vezes não estão doentes de verdade, mas simulam isso em função de obterem algum benefício em função dessa estrutura. Eu sei que é uma questão delicada essa, principalmente para os empresários, pessoas que têm lá seus colaboradores, e muitos com problemas, óbvio. E que, claro, são problemas reais. Só que muitos talvez não estejam com esses problemas. Como é que você vê isso? Como é que você tem lidado com isso?
por onde você passa. Você é um professor, você é uma pessoa especializada, atua em universidades, atua em muitas empresas. Obviamente, sabe melhor do que ninguém dos problemas que as empresas estão padecendo em relação a isso. Perfeito, Reinaldo, a sua pergunta, né? E direcionar para você que está nos assistindo, né? Você que é empresário, a gente precisa saber separar as situações, né? Porque a NR1, ela está avaliando o risco desenvolvido dentro da empresa, né? E muitas vezes, todos nós trazemos problemas de casa para dentro da empresa. Mas esse problema não foi gerado na empresa, então não é algo que a NR1 que nós vamos trabalhar dentro da empresa. Então, todo o instrumento que a gente tem de avaliação, todo o trabalho que a gente vai fazer é exatamente avaliar aquela situação que foi desenvolvida ao longo da empresa. E existe, infelizmente, é o que você falou, tem pessoas que vão se aproveitar, que já estão se aproveitando, falam, não, agora eu posso fazer o que quiser. Então, eu falto porque eu vou no psicólogo, eu falto porque eu vou em tal lugar, quer dizer, não é bem assim, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento e saber separar as situações. E agora não é que pode tudo, né? Então existe toda uma legislação, uma regra e as pessoas não podem fazer o que quiser, né? Paulo, já que o tema que você traz, entre outros, é comunicação, já que você é um exímio comunicador, está atuando como professor, como palestrante e tem uma atuação assim, interferindo e apoiando empresas e pessoas para que tenham um esclarecimento maior e também na questão da educação. Então, para a primeira empresa, para ter um berço, para poder lidar de forma adequada com essas situações, e também amparada na legislação, que está definindo agora algumas regras de jogo. E quem não seguir essas regras que estão sendo impostas, vão, claro, padecer em função dos impostos, das taxas, das penalidades que essas empresas vão sofrer por não estar adotando as medidas impostas pela NR1. Um passo inicial, claro que aqui há muitas pessoas que são especializadas, empresários, pessoas de recursos humanos, gestores, diretores, de maneira geral, e que sabem muito sobre NR1. Mas, em princípio, o que é a NR1, norma regulamentadora, que era 01, agora norma NR1, fica mais, um apelido mais rápido, mas qual a origem, por que nasceu, eu sei que você já deu uma pincelada relacionada à pandemia, problemas das empresas, mas o que é que culminou nessa necessidade, dessa implantação desse programa para as empresas? Agora sim, até com medidas punitivas, caso as empresas, de fato, não adotem as medidas que vão ser obrigadas a adotar. Então, para você que está nos assistindo, a NR, as normas regulamentadoras, elas começaram em 1978. Então, é bastante antigo, né? Só que o que acontece? Elas vão sendo reavaliadas, elas vão sendo mudando todo o texto para poder se atualizar e se adaptar. Então a NR1, ela trata de uma série de assuntos, e um dos assuntos que ela trata é exatamente os chamados riscos ocupacionais, ou seja, qualquer risco que existe dentro da empresa. Antes dessa mudança, nós tínhamos 5 riscos, que é o químico, o físico, o biológico, o acidente e o ergonômico. Então todas as empresas, todo ano, precisam passar por esse processo para ser avaliadas. Então, por exemplo, risco físico, a questão do ruído, a questão da iluminação, e aí os outros tipos de risco. Só que o que acontece? Essa mudança não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Então é um fenômeno mundial o quê? As pessoas estão adoecendo por problema de saúde mental. E existe um dado, que não é da minha cabeça, é um dado, né, fidedigno, que mais de 40% hoje das pessoas afastadas do INSS é por problema de saúde mental. E se a gente já percebeu que o INSS já não está mais fechando a conta, né, de pagar todo esse benefício, se a gente não fizer nada, a tendência disso é aumentar cada vez mais, né? Então, por exemplo, como a gente trabalha muitas vezes em prefeituras, em secretarias da saúde e educação, tem secretarias que hoje 40%, 50% dos colaboradores, né, dos servidores, estão afastados. Então, o que a gente observa? Se metade está afastado, metade está trabalhando o quê? No mínimo em dobro. Que também tendem a gerar em função do acúmulo. Exatamente, e que vai ficar doente também. Então, daqui a pouco ninguém mais está disponível. Então, assim, é um caos, é um momento aí de muita tensão, porque se continuar dessa forma, daqui a pouco a gente não tem ninguém trabalhando. Quais são os problemas principais relacionados justamente a problemas mentais? Problemas principais. A pessoa entra na empresa, muitas vezes ela não sabe qual é a função dela.
Então, assim, não existe um acolhimento, não existe um cuidado daquele colaborador. Ele precisa entender que ele é uma peça importante junto com todo o restante da empresa. Então, ele não entende a função dele. Primeira coisa. Ele tem uma série de ideias, ninguém escuta ele. Muitas vezes o gestor dele falta aquela habilidade, então ele só dá feedback negativo. Então não existe um feedback positivo, não existe um estímulo para ele melhorar. E aí vai aumentando, quer dizer, ele tem uma carga horária pesada, ele tem que cumprir uma série de coisas, está sempre fazendo hora extra. Daí ele chega um dia e fala, fulano e tal, hoje eu precisava sair mais cedo. Não, hoje você não pode. Então, assim, ele se doa, mas ao mesmo tempo, quando ele precisa, ele sente, né? Então, assim, falta aquele jogo de cintura, muitas vezes, da empresa entender que aquele colaborador precisa estar bem e ele entender que ele precisa dar mais que 100% na empresa, né? Então, a gente percebe que existe esse desequilíbrio. O lado do empresário e, muitas vezes, o lado do empregador. Falta o quê? Comunicação. Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje é a falta de comunicação. E eu costumo dizer o seguinte, o colaborador ele está dentro da empresa, mas de corpo, porque a cabeça dele está fora. Então, assim, ele precisa voltar a ter a cabeça dentro da empresa e entender que aquele período que ele está lá, ele tem que dar o máximo dele. Entendo. E como consequência, porque há muitos casos mais diversos e problemas muito sérios que a doença mental, eu não sei se a gente pode chamar de doença mental ou uma síndrome. Penso que deve ser doenças mesmo, né? São doenças. Se a gente fala assim, burnout, Sim, são doenças, consideradas doenças. Porque há situações em que assim, a pessoa tem um desvio de personalidade e não são consideradas doenças, tais como, aí, enfim, outros aspectos também lidados pela psicologia, que são tratados talvez como ansiedade, uma questão talvez de um certo desequilíbrio emocional num determinado contexto. De qualquer maneira, sim, se é doença, e pessoas que estão nesse momento talvez na intensidade do seu problema, e quantas pessoas estão partindo para perder a noção da vida e não tem mais interesse em viver e acabam se suicidando. Curiosamente, eu tenho um amigo que trabalha envolvido com esse tipo de informação, e a hora que ele começou a falar, eu fiquei, meu Deus do céu, quantas pessoas há que parece que perderam a noção, perderam o contato, perderam o prazer de viver. Exatamente. E preferem deixar a vida do que continuar na vida que estão. É claro que não só em relação a problemas profissionais, é questão estrutural, questão de família, questões financeiras, outros tantos problemas que combinam também na situação tão complicada. Mas como você falou, que NR1 é consequência de problemas relacionados à atividade profissional, quais são, dentro da atividade profissional, os principais agentes causadores desses problemas? Eu acho que você vai falar a direção, pelo menos a liderança, no primeiro lugar, talvez? Sim. Liderança tóxica ou algum problema relacionado a isso? Imagino, não é? Exatamente. A liderança é algo que pega muito. Por quê? Muitas vezes você tem um líder que ele é muito bom do ponto de vista técnico. Então, para isso, para a empresa é ótimo. Mas ele não sabe lidar com pessoas. Então, falta esse contato, essa forma de você trabalhar e lidar. Por isso, de novo, a comunicação é importante, uma série de habilidades e competências que precisam ser trabalhados com esse gestor, que é um dos pontos que a gente acaba trabalhando dentro do NR1, quer dizer, você preparar esse gestor para poder liderar a equipe, porque muitas vezes, volto a dizer, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não sabe lidar. E mais um cuidado, Reinaldo, que agora a NR1 vai cobrar a questão do assédio moral. Então, assim, aquela coisa que a gente via antigamente na empresa, porque você não é capaz, porque você é burro, porque não sei quem é melhor que você, isso tudo é assédio. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma que a gente lidera, né? Antigamente, a gente achava que isso era certo, quer dizer, vamos xingar que eu vou estar estimulando ele. Não, muito pelo contrário. Eu tô afastando esse colaborador dentro da empresa, né? E uma coisa que é importante dizer, saúde mental é uma doença silenciosa. Então você não percebe, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? E pessoas que tentam suicídio, muitas vezes ela dentro da empresa, ela está sempre sorrindo, ela está sempre alegre. Então quando a gente depois tem a notícia que aquela pessoa se suicidou, mas fala como? Era uma pessoa tão animada, tão alegre. Ninguém nem imaginava. Ninguém imaginava. É né? verdade. Então assim, é um processo que vai levando tempo. Se a gente está mais próximo daquela pessoa, a gente começa a ter alguns insights, alguns sinais de perceber. Uma coisa, por exemplo, muito simples, é aquela pessoa que vive no passado.
Ah, porque antigamente era muito melhor. Ah, porque antigamente não sei o quê. Não, a gente tem que viver no presente, né? Mas as pessoas que vivem no passado é porque elas estão num processo de depressão. E esse é um cuidado da gente estar escutando e estar percebendo, né? Paulo, aproveitando, já que você falou em comunicação algumas vezes, Sim. e eu te conheço, você é um grande professor, está sempre dando aulas, fazendo palestras, usando a sua comunicação para orientar, aplicar os programas, levantar informações, levantar assim, as situações das organizações, para depois fazer uma proposta, para depois implementar um programa. Tudo bem. O seu papel é orientar as pessoas das empresas para implementar programas que vão se perpetuar ao longo do tempo. Então, que habilidades, já que você é uma pessoa que tem muita sensibilidade para com a comunicação, além de muita competência, que habilidades devem ter essas pessoas que vão ser os condutores desses programas, capilarizando para toda a organização? Quais as qualidades fundamentais que deve ter esse repassador, vamos dizer assim, dos programas de saúde mental? Na verdade, assim, eu diria que são vários, né? Além da comunicação, que é uma das principais, essa pessoa tem que saber se adaptar às situações, a mudanças, então tem que ter uma resiliência muito grande, tem que utilizar uma comunicação muito mais assertiva, porque aí é o cuidado que eu venho falando, né? Dependendo da forma que eu me comunico, eu estou cometendo assédio, e isso é muito sério. No passado, isso era comum, hoje em dia não existe mais, até porque eu costumo dizer o seguinte, ó, todo mundo tem um celular no bolso. Ah, você é burro, você é isso. A pessoa filmou, gravou, ela documentou. Né? Isso é um assédio. Então, assim, além de eu correr o risco de sofrer um processo, eu estou transformando aquela pessoa num possível indivíduo com problema de saúde mental e vai adoecer. Então, assim, a gente precisa saber muito bem como a gente se comunica, como a gente fala. E é uma habilidade que não existe outra. Eu diria que é uma das principais. A partir do momento que eu consigo me comunicar e de uma forma correta e realmente de uma forma muito mais assertiva, eu consigo passar todas as informações que eu preciso, que eu devo passar naquela empresa, para aquela equipe, para aquele grupo de pessoas. Né? A NR1, ela vai funcionar junto com aqueles programas tradicionais de segurança, tais como prevenção de acidentes, uso de equipamentos de proteção individual, aquela semana da CIPA, etc., que são programas já institucionalizados nas organizações em relação à saúde de maneira geral. Esse programa NR1, ele vai ser um programa à parte ou ele vai estar inserido nessas programações comuns das empresas? Na verdade, assim, é tudo um processo. Então, a NR1, essa alteração que veio, ela veio para ficar. Então é algo que vai ser permanente, ou seja, todo ano as empresas já trabalhavam com esses 5 riscos, químico, físico, biológico, acidente e ergonômico, e agora passa para o 6º risco. Mas qual que é o grande problema que a gente vê? As empresas não estão preparadas do ponto de vista de mão de obra para fazer esse trabalho. Então, geralmente, elas vão o quê? Elas vão terceirizar esse serviço. Por quê? Porque as empresas já não davam conta de 5, quanto mais o 6º risco. E por isso que a gente está aqui o quê? Para ajudar as empresas, para trazer esse trabalho para dentro da empresa. E eu costumo dizer o seguinte, né, Reinaldo? É algo que vem para somar na empresa. Então a gente não está só cumprindo uma lei, a gente vai trazer esse colaborador de volta para a empresa. Porque o colaborador hoje ele está com a cabeça fora da empresa e o corpo na empresa. Então você que é CEO, você que é o dono da empresa, você está muitas vezes perdendo dinheiro. Por quê? Porque você tem o colaborador, mas ele não está produzindo. A partir do momento que a gente cria um clima diferente, que a gente trabalha com essas pessoas, eu trago esse colaborador de volta para a empresa e a médio prazo o que ele vai fazer? Produzir muito mais. E quem ganha? O colaborador e você que está nos assistindo enquanto gestor, enquanto líder, porque você vai ter uma equipe muito mais preparada. Eu gosto muito de música, então um exemplo é a orquestra. É como se eu tivesse uma orquestra, cada um tocando instrumento num tom, e aí você consegue que todos toquem no mesmo tom, todo mundo afinado, e quem ganha é todo mundo dentro da empresa. Há um tempo atrás, eu tenho muita amizade com um mentor que eu gosto muito, que é o Marcos Wunderlich, lá de Santa Catarina. Esse é meu guru, um dos meus gurus. E o Marcos, certa vez, ele, junto com uma pessoa lá de Belo Horizonte, ou Lisboa, eles montaram junto um programa chamado Socorristas Mentais. Sim.
E o que é esse programa socorrista? Inclusive me chamou em algum momento para eu também falar sobre comunicação como sendo uma das habilidades que um socorrista mental deve ter para... E o que é esse papel de socorrista mental? Disseram eles que daqui a um tempo, para cada empresa, em torno de 60, 70, para cada 60, 70 colaboradores, deve haver uma pessoa preparada para ser um socorrista mental. Ele não é um psicólogo, não é um psiquiatra, não é nada assim com uma formação específica. Mas é aquela pessoa que vai estar atenta para começar a observar desvios de comportamentos dos colaboradores. Sim. Se a pessoa começa a se ausentar, se começa a ficar com mudança de humor, se começa a ter problemas de agressividade, etc. Então, peraí, está fora de um padrão de normalidade, fora do eixo. Então ele vai começar a observar, e na medida, então, que detectar, talvez propondo alguns exames, enfim, de levantamento, para verificação se a pessoa de fato tem algum problema mental. Em sendo ou detectando, a empresa não vai demitir essa pessoa, como seria talvez uma primeira medida. Está faltando, está com problema, então corta. Não é bem assim. Então a empresa vai ter a missão de entender, ver se tem algum problema sério, mais sério, de família, etc., para que essa pessoa seja retirada naquele momento, talvez não totalmente, mas tenha um tratamento até voltar no padrão de normalidade. Aí ela volta para a sua condição normal de trabalho. Ou seja, é um trabalho, além de tudo, social para os colaboradores. Eu tive um prazer muito grande em participar desse programa. Como é que tende a funcionar a NR1? Ela vai detectar, como é que ela vai detectar, ou os colaboradores, que são os gestores dessas pessoas, vão estar abertos e atentos para perceberem desvios comportamentais, para perceber os problemas e, a partir daí, gerar algum tipo de tratamento e, a partir daí, voltarem ao trabalho. Como é que é a estrutura, o escopo básico do que se pretende fazer com a implantação da NR1? Perfeito, Rinaldo. Para você que está nos assistindo, né, essa pergunta é fundamental, né? Qual é o pontapé inicial? O que precisa ser feito? Avaliar. Eu só consigo conhecer uma empresa quando eu faço avaliação de todos os colaboradores. Aí já tem uma discussão, porque tem empresas que estão fazendo um trabalho, vamos pegar por amostragem. Eu particularmente gosto e acredito do quê? É um primeiro trabalho que a gente está fazendo, então vamos avaliar todo mundo. Então existem questionários validados cientificamente, então não é da cabeça do Paulo, são questionários, muitos deles elaborados fora, né, do nosso país, mas que foram validados no Brasil, então validados cientificamente, tem todo o respaldo. Para você ter uma ideia, hoje existem 15 questionários. Quando a gente entra dentro da empresa, nós vamos pegar 3 questionários, tá? E aí já começa o quê? Eu preciso conhecer a empresa, porque daí eu vou escolher qual o melhor questionário. Então tem questionário que avalia mais questões de a pessoa que tenta suicídio, então existe um alto índice, existe um questionário específico. Tem questionário que avalia questões cognitivas, tem questionário que avalia absenteísmo. Então, conhecendo um pouco da empresa, eu escolho 2 deles. E o outro, que é o carro-chefe, é chamado HCIT. Por quê? Porque ele é um questionário muito completo e ele é separado em 7 domínios. Então, imagine que aqui está um colaborador. São 7 itens que ele vai avaliar desse colaborador. A relação dele com os líderes, a relação dele com os colegas, a demanda, a comunicação. Então, são 7 itens que são avaliados. Então, ele é o principal. E quando eu aplico esse questionário, ele vai me classificar em 5 níveis de risco, que é o muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Então, de cara, eu devo trabalhar com quem tem risco moderado, alto e muito alto. Agora fica a pergunta, tá? E aquele que não desenvolveu o risco ainda? A gente tem ações de prevenção. Por quê? Porque não desenvolveu hoje, mas no futuro pode desenvolver. Então não adianta a gente só olhar para aquele que já está doente e esquecer do restante, porque a ciência e a literatura já comprovou que se a gente não olhar para esse, em algum momento ele vai ficar doente também, né? Então eu digo que a gente entra na empresa para um trabalho de tratamento e do outro lado um trabalho de prevenção, tá? E o que a gente vai fazer? Basicamente 3 coisas. Após esse resultado na mão: palestras, atendimento psicológico e um trabalho voltado com os gestores, que seria a mentoria. Daí você pode falar, Paulo, mas qualquer tipo de palestra? Não. É um trabalho personalizado. Então, de acordo com os resultados que foram levantados dentro daquela determinada empresa, as palestras são escolhidas. Então, por exemplo, aquela empresa tem vários colaboradores com TDAH. Faz sentido colocar uma palestra, né? Então, assim, a gente vai escolher temas que tenham a ver com
aqueles colaboradores. Eu costumo pegar o exemplo que, assim, eu desenvolvo trabalhos no Rio Grande do Sul. Lá, todo mundo viu aquela questão da catástrofe há um ano atrás. Então, por exemplo, existe uma palestra que fala sobre luto. Tem tudo a ver, porque o colaborador perdeu a família, perdeu a casa, perdeu tudo. Então, vamos colocar uma palestra de luto, porque ele está vivendo esse luto ainda hoje, que perdeu tudo. Mas aqui, por exemplo, não faz sentido. Então, é importante dizer que é algo muito personalizado, de acordo com o resultado que nós obtivemos. E o que é interessante? Essa palestra é online. Então, a gente não para a empresa para assistir a palestra. Então, deixa disponível durante, por exemplo, 30 dias e cada um vai assistir aquela palestra no horário que ficar melhor para ele, dentro ou fora da empresa. E quem está ministrando essa palestra vai ficar disponível para responder as dúvidas. Então, assim, é um trabalho muito interessante e é um dos pontos que a gente atua dentro da empresa para que realmente as pessoas comecem a conversar, para que as pessoas comecem a perceber algo que ela pode mudar, que ela pode melhorar. E aí o atendimento psicológico para aqueles que apresentaram o risco mais grave, e esse atendimento pode ser tanto em grupo e pode ser individual. Então, pessoas com tendências suicidas, que é algo grave, nós vamos trabalhar de forma individual. Então, vai lá o psicólogo que vai fazer um atendimento online. Então, é importante dizer que essa equipe que trabalha comigo é multiprofissional, então tem profissionais da saúde nas mais diversas áreas, cada um tocando o seu assunto. Outro assunto, por exemplo, interessante, compulsão alimentar. Hoje muitas pessoas comem e é um problema muito mais emocional do que de alimentação. Para suprir alguma carência, alguma deficiência, exatamente, alguma limitação. Né? E a terceira coisa que eu falei que é essa questão do quê? Nós vamos trabalhar o gestor. Então, mentoria para preparar esse gestor para poder lidar no seu dia a dia e para poder realmente performar de uma forma melhor e, de certa forma, não adoecer os colaboradores pela postura que ele tem, pelo jeito que ele tem no seu dia a dia. Poxa vida, quanta coisa há, né, Paulo, em relação a isso? Sim. Paulo, assim, pela sua experiência, para gerar assim, a eficiência e a eficácia dos programas que você tem implementado, olha, a empresa comprou, agora vem lá o Paulo Vale, que vai dar palestra, depois vai implementar alguns programas e você vai ser obrigado a participar do programa, e no programa você vai ter que adotar certas regras, e a partir de agora as regras vão funcionar assim, e quem não estiver engajado nas regras pode ser considerado fora da cultura, pode ser demitido, ou seja, qual é esse cuidado que tem que se ter, ou que você tem, para a implantação de um programa tão profundo que vai mexer com questões muito sutis, né? Porque ninguém vai querer admitir que está com um problema mental. E a pessoa que tende a ter algum tipo de problema tende a disfarçar, a esconder, para que não, de fato, fique lá na alça de mira, lá na ponta da espingarda, numa eventual futura demissão. Ou seja, tem um risco, tem um medo também que pode... O próprio medo de um programa de NR1 que vai diminuir ou controlar as doenças mentais pode ser um fator causador de doenças mentais. Qual o cuidado que você tem em relação a essas pessoas, ou a própria empresa, para como é que ela vai divulgar isso, como é que ela vai, ao invés de punir, porque a pessoa não cuidou de um problema, um gestor que não cuidou desse problema com seus colaboradores, vai promover um bem-estar, vai promover a importância da segurança, da pessoa também voltar para casa viva, e não só com a sua saúde física, mas também sua saúde mental. Eu vejo assim, né, Reinaldo, é um processo, então a gente não pode chegar chutando tudo e mudar tudo, não. Tem uma legislação, vai ter um preço, exatamente. Tem a pressão do prazo, exatamente. Tem a pressão do imposto, tem uma pressão. Tem. Já vivemos numa pressão em função de que era para ter sido implementado no ano passado e foi postergado para o próximo exatamente. ano. Mas então, você está todo mundo ali agora, o que eu faço, tal. E assim, quer dizer, a gente tem um preconceito, fala, nossa, a pessoa está com depressão. Isso aqui é frescura. E não é assim, né? Não. Quem já teve sabe que não é frescura, que realmente pode acontecer. E existe um dado que fala que qualquer pessoa, em algum momento da vida que ela tiver um pouco mais suscetível, ela pode desenvolver depressão. Então você que está assistindo, eu que estou aqui, o Reinaldo, qualquer um de nós ou já teve ou pode ter. Então assim, a gente precisa ter um cuidado com a forma que a gente vai lidar com tudo isso. Então o primeiro momento nós vamos entrar com uma palestra mais leve, né? Ali no segundo mês a gente vai para o atendimento em grupo. Então assim, é um processo, né? E assim, a gente tem que conhecer a história. De uma forma ou de outra a empresa chegou até onde ela chegou. Então assim, tem muita coisa boa também, não é só coisa ruim.
né? Só que tem coisas hoje que precisam ser mudadas, mas a gente vai, ao longo dos meses, trabalhando. Então, quando a gente entrega esses dados, por exemplo, para o gestor, nós vamos entregar sempre análise em grupo, né? Para evitar esse cuidado. Ah, mas fulano de tal falou mal da empresa. Tudo bem, falou mal da empresa, mas vamos pensar no grupo. O que a gente pode mudar naquele grupo, né? Então, assim, a gente vai trabalhar de uma forma sutil, de uma forma com ética, para que ninguém seja marcado. E não é porque ele tem algum problema que ele precisa ir para a rua. Não, porque às vezes você tem um colaborador excelente, ele só precisa ser trazer ele de volta para dentro da empresa e ele pode colaborar, ele pode ter um resultado muito bom, né? Mas entender que isso é um processo e que a gente vai começando aos poucos. Por isso que nós vamos ter ali de 4 a 6 meses para fazer todo esse trabalho dentro da empresa. Paulo, tem diferença de pequena, média ou grande empresa? Tem. Para implantação de programa de NR1? Tem, porque assim, eu diria que a equipe que vai entrar dentro da empresa, numa empresa maior, vai ser muito maior. Então tem diferença de quantidade, vamos dizer assim, de pessoas. Por outro lado, a empresa pequena, às vezes, existe aquela coisa, todo mundo conhece todo mundo e às vezes as pessoas misturam, né, a vida pessoal da vida particular. Então, às vezes, a pequena empresa, a gente tem que ter um tato maior, tem que ter um cuidado maior para entender que a gente está falando de questões profissionais e que ali a gente precisa trabalhar, porque são situações diferentes. Então, a grande empresa, muitas vezes as pessoas nem se conhecem de outro setor, então não tem aquela rixa, não tem aquela coisa mais assim do ser humano, que isso a gente sabe que atrapalha. Então, eu diria assim, quanto maior o número de empresas, mais colaboradores, mas muitas vezes os setores ainda não têm essa coisa pessoal, essa coisa do dia a dia. Ah, não gosta de fulano, o outro não gosta de outro e assim por diante. Entendo. Quais os erros mais comuns, no seu entendimento, que tem das empresas, a exemplo da sua, que estão implantando programas de norma regulamentadora 1, NR1, e o que deveriam fazer para evitar esses erros? Perfeito. Talvez assim, em função da ansiedade, pressa, prazo, e tem que fazer, ou assim, questões de... Quais são os problemas mais comuns que você tem observado das empresas que estão já contratando serviços para implementação da NR1? Excelente pergunta. Primeiro erro, achar que todo esse trabalho só pode ser feito pelo psicólogo, tá? Então fica muito claro o documento que o próprio Ministério do Trabalho elaborou, ele fala que são profissionais da área da saúde. Agora, é claro, quando a gente fala em atendimento psicológico, em testes específicos que o psicólogo faz, não tenha dúvida que é só o psicólogo, óbvio. Um erro muito grande é achar que toda empresa é igual. E aí eu já venho com a receita do bolo. Ah, eu faço assim, é essa palestra, não sei o quê. Não. Por isso que eu tenho que avaliar. Ah, vou avaliar por amostragem, mas eu volto a dizer, é a primeira vez que eu estou avaliando. Daqui 1 ano, 2, pode ser até que eu faça por amostragem, mas nesse momento é imprescindível que eu avalie todos, que eu conheça cada colaborador e depois entenda toda essa engrenagem. E por isso que a gente vai utilizar questionários quantitativos e qualitativos. Por quê? Porque no quantitativo o colaborador às vezes fala, ah, não vou puxar o saco da empresa ou vou querer detonar toda ela. No qualitativo a gente consegue pegar essas questões. Então por isso que a gente vai confrontar esses 2 tipos de questionário para poder realmente ter um dado fidedigno, para poder ter segurança naquilo que a gente vai colocar, né? Então assim, esse é outro problema. Tem empresa que fala, não, vamos fazer qualquer teste, vamos fazer rapidinho para a gente já começar a colocar a mão na massa. Mas eu diria o seguinte, eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ter uma estrutura, primeiro avaliar com qualidade, nós vamos fazer gráfico, nós vamos fazer estatística, para ter todas essas informações em mãos e aí montar, elaborar um plano de ação personalizado para aquela empresa, tá? Então, eu diria de novo, não dá para ter receita de bolo. Então, esse é um grande erro, porque todo mundo está querendo fazer, faz igual para todo mundo e tudo bem. Existem aquelas empresas que vão fazer a implementação desses programas em função da obrigatoriedade, porque vão ser penalizadas caso não façam em função dos impostos. E talvez não leve então a sério. Vão fazer, faz de conta que eu implementei, cumpri a tabela, tem lá os relatórios, apresento, então eu me safei dessa e fiz lá o que eu tinha que fazer. Mas provavelmente não vão resolver os problemas. Exatamente. E por outro lado, tem aquelas empresas conscientes que de fato vão fazer isso, pensando não só na saúde do colaborador, mas pensando também nos próprios resultados
que são vários, em termos de marketing, de uma empresa que de fato preza pelo colaborador, na parte lá do S, da social, Sim. em relação do SG. E também assim, os próprios benefícios que ela vai ter com um time engajado, produtivo, visando lucro, pautada nos valores da organização e fazendo inclusive parte dos valores da organização, cuidar também e com profundidade da saúde mental. Como é que você distingue essas empresas em relação a essa consciência que as empresas já têm ou poderão ter em relação a isso? Eu já tive empresa que me procurou e falou assim, Paulo, você vai fazer o trabalho, eu queria que você fizesse, tá, mas o resultado que der a gente não quer mostrar, a gente quer que dê diferente, uma empresa até de telefonia. Falei, esse tipo de trabalho eu não faço, quer dizer. Então assim, a gente não pode ter medo da verdade, né? Então assim, em nenhum momento o governo está vindo, nesse momento, e punir quem está fazendo. Ele vai punir quem não fizer a lição de casa, ou seja, quem não fizer a avaliação, quem não fizer esse trabalho que a gente começou a fazer. Mas é óbvio que a sua empresa vai ter problema, de todo mundo vai ter problema, porque é algo novo que até então não era trabalhado. Então assim, a gente não precisa ter medo de detectar que existe um risco dentro da empresa. O grande problema é não fazer a lição de casa, ou seja, não fazer nada, ou detectar e ficar de braço cruzado esperando um milagre. Não vai vir, né? Então, assim, é fazer esse trabalho de avaliação, detectar o que precisa ser feito e aí arregaçar as mangas e vamos trabalhar e vamos transformar, né? Então, assim, as empresas precisam não ter medo de mostrar a realidade, porque é a primeira vez que nós vamos fazer. Então, que vai ter risco? Vai. Então, o governo não vai chegar e vai multar porque tem risco. O governo vai multar a empresa que não fizer nenhum tipo de trabalho. É como o que diz assim que as únicas coisas que caem do céu são chuva e urubu infartado. Exatamente. Ou seja, nada disso cai do céu. Então é necessário mesmo assim uma consciência e implementação. Claro que vai ter um custo, mas é um custo que, no meu entendimento, tende a ser progressivamente recompensado pelo resultado que vai gerar aos colaboradores e a própria imagem, a própria visão da própria empresa em fazer um trabalho decente em relação a esse lado social com seus colaboradores. Não é verdade? Tem outro aspecto também nessa linha, Paulo, que é justamente o lado da diversidade, o lado da inclusão, o lado desse aspecto que está direto ou indiretamente envolvido com o NR1. Porque muitos problemas acontecem por questões de bullying, questões de falta de respeito, questões de não saber lidar, questões de diversidade, de inclusão. Como é que você vê esses problemas todos nesse contexto do NR1? Faz parte de um tratamento especial, ou uma consciência em relação ao tratamento? Brincadeiras que fazíamos antes, não podemos fazer hoje. Você fala, antigamente era de um jeito e hoje é de um jeito diferente. Então, claro, existe um novo letramento, uma nova maneira das pessoas se respeitarem, uma certa regra, muitas vezes não implícita, mas ali, direto ou indiretamente, as pessoas acabam vivendo uma nova realidade, uma nova energia. Sem dúvida. Então, quais os problemas advindos dessas dificuldades ainda existentes, de bullying, de problemas aí de brincadeiras excessivas ou até de falas indevidas, talvez por uma questão de destempero, ofensas, que vão gerar lá problemas nas pessoas que vão ficar traumatizadas em função dos problemas e que poderiam ser minimizados se tiver essa consciência em relação à implementação de NR1. Eu vou querer pegar um gancho, Reinaldo, antes de responder, mas você falou do PCD, por exemplo. As empresas, elas são obrigadas, entre aspas, a cumprir uma cota. Ok. Eu já fiz trabalho em várias empresas que receberam uma multa, por quê? Porque ela simplesmente contratou o PCD e não fez nada. Então, assim, não é colocar o PCD ali num canto e deixar ele lá. Tem, né? Então, assim, essa recepção, ele entender qual é a função dele, as pessoas saberem que ele é um PCD faz toda a diferença. Então, já tive em empresa, por exemplo, pessoas com deficiência visual, que nem os colaboradores sabiam que aquela pessoa tinha. Olha. E precisa saber, né? Tá. Então, assim, por quê? Porque ela tem vergonha de se expor e, ao mesmo tempo, ninguém tem a sensibilidade de observar e o próprio gestor não falou nada. Então, assim, quando você traz um PCD dentro da empresa, precisa ser feito todo um trabalho. Quando você contrata um novo colaborador, precisa ser feito todo o trabalho. Porque a gente não vai agregando, nós não vamos agregando, nós só vamos jogando. E aí os problemas começam a acontecer. Né? Simplesmente, o que a gente faz? No dia que ele entrou, ele vai visitar um monte de setor, entra para um lado, entra para o outro.
né? Então, assim, preciso ter uma cartilha, preciso ter um documento, ó, cada setor funciona assim, essa pessoa vai ler, vai entender, então ele vai sentir que ele faz parte daquela equipe. Esse é o ponto, né? Agora, essa questão que você estava falando, por exemplo, do assédio, ainda é muito grande hoje nas empresas, né? Então, é algo que a gente precisa quebrar, que a gente precisa trabalhar. Não só porque a empresa vai sofrer uma multa, mas porque esse colaborador não vai entregar nada, porque cada vez mais ele vai desenvolvendo essa sensação de inferioridade, de uma série de coisas, e ele não vai trabalhar. Então, o que a gente percebe? Eu gosto muito de pegar o exemplo dos orientais, né? A questão do Ikigai, essa filosofia que eles têm. O trabalho, ele faz parte da nossa vida, e a gente gosta daquilo que a gente faz. Infelizmente, aqui no Brasil, no Ocidente, as pessoas acham que o trabalho é algo pesado. Então, eu não gosto de fazer. Eu vivo em função do feriado, eu vivo em função do final do ano, eu vivo em função do final de semana. Só que a gente esquece que o trabalho que nos proporcionou a nossa casa, o nosso carro, uma série de coisas. Então, isso também a gente vai trabalhar dentro da empresa. A pessoa ter gratidão ao trabalho dela, porque é ele que está gerando uma série de coisas. Agora, de repente, se eu não gosto do que eu faço, e não tem como a empresa mudar o que eu faço, eu tenho que procurar outro lugar. A culpa não é da empresa, de repente eu não me adaptei, né? Então a gente também não pode jogar todo o peso para a empresa, né? Então, assim, a gente vai procurar descobrir qual é o talento daquela pessoa dentro daquele setor, dentro daquele local que ela trabalha. Mas a gente precisa entender de novo que o trabalho é algo que a pessoa tem que ter prazer. E se ela não tiver, ela vai adoecer, né? Então eu brinco muito dessa questão. Todo mundo fala do sextou, né? Mas ninguém fala do segundou. E a gente precisa, né? Tá começando a semana, uma semana de trabalho, então, e é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Então, se a gente não gostar do que a gente faz, 8 horas, 10 horas por dia é o que a gente faz. E por isso que muitas vezes as pessoas adoecem, porque elas estão fazendo algo no seu dia a dia que elas não gostam. Eu, uma vez, Paulo, eu ouvi isso e gosto disso, eu repito isso frequentemente. Sim. Tem duas maneiras de uma pessoa ser feliz na vida, ou bem-sucedida. Ou ela fazer aquilo que gosta, ou aprender a gostar daquilo que faz. Exatamente. Não tem jeito, né? Deve ter com você. Em primeira mão, estou anunciando também aqui, outro lado da nossa conversa aqui. Sim. Paula chegou aqui na nossa empresa pela porta da frente, entrou, e assim foi muito bem recebido, porque a mentalidade, a visão de trabalho dele, ele é muito coincidente com aquilo que nós aqui da Passadori pregamos já há 41 anos agora, nesse ano, lidando com mais de 120 mil pessoas, mais de 1.000 projetos para as empresas, ou seja, então juntando essas forças, né? Tendo em vista que a nossa filosofia tem a ver justamente com servir as pessoas, ajudar, apoiar as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos, melhores profissionais, para que vivam plenamente a sua vida, com toda a potencialidade da sua capacidade e, como consequência, sejam mais realizadas em todos os sentidos da vida. E assim houve como uma luva, né? Exato. Já que o Paulo traz assim todo um conhecimento, uma experiência como um profissional de saúde, para oferecer, junto aqui com a Passadori, para tantas organizações, tantas empresas e tantas pessoas que precisam desse serviço que você está oferecendo, que o Paulo está oferecendo. Estou anunciando para vocês em primeira mão esse assim ajuste final de uma costura que estamos aqui promovendo, para juntos, nos dando a mão, para servi-los da melhor maneira que nós pudermos. Já conheceram o Paulo, né? Que figura, eu estou aqui encantado, vendo assim todo o potencial, e mais do que isso, a paixão por aquilo que faz. Para saber se uma pessoa é feliz na vida, ver se ela é apaixonada por aquilo que ela faz. Se ela sai, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar, vida, então vai lá, fica vendo o celular, vai fazer outra coisa na vida, mas não perturba ninguém. Exatamente. Tem gente que não nasceu para trabalhar, prefiro assim, enquanto lá não tem que ganhar o seu dinheiro, fica acomodado lá com o pai e mãe, mas chega uma hora que a pessoa tem que partir para a vida, tem que cuidar da sua própria vida. Tem então, que virar gente grande, né? E de preferência fazer uma coisa que seja prazerosa. Exatamente. Que ela tenha prazer em fazer. Ou, mesmo que ela não tenha tanto gosto assim, ela vai percebendo que o trabalho que ela faz é tão gostoso, ela vê o resultado e fica feliz com o resultado que ela faz. Então é todo um processo de construção. E não é da noite para o dia que a pessoa sabe tudo isso. Então tem técnicas, recursos, tem cursos, tem mentorias, tem toda uma trajetória, tem toda uma capacidade que vai ser disponibilizada para você, para que você possa não só não receber as suas multas, não evitá-las, mas mais do que isso, fazer o papel da sua empresa, que é servir as pessoas, ter lá as pessoas que vão trabalhar para que você possa ter lucro, sucesso, crescimento, prestígio, ou seja, você seja uma empresa próspera.
e com pessoas saudáveis, em todos os sentidos, incluindo a doença mental agora apoiada e com uma certa pressão, claro, pela legislação da NR1. Paulo, sua palavrinha final aqui naquela câmara, para quem está aí querendo te ouvir um pouquinho mais depois, deixa o seu recado. Em primeiro lugar, agradecer, né, ao Reinaldo por esse convite, que claro que eu aceitei de cara, né, poder somar o time, poder trabalhando em conjunto nessa empresa aí que já vem desenvolvendo um trabalho há muito tempo, né, 41 anos, então só parabéns aí por todo esse trabalho, e estou chegando aí para poder juntar esses esforços. E a gente tem a mesma filosofia, né? A gente acredita e gosta de gente, gosta de pessoas, e é isso que a gente quer fazer. Então, assim, não é só seguir uma lei, não é só não pagar a multa. É muito mais do que isso. É a gente poder ajudar as pessoas, ajudar as empresas, né? Porque hoje você está numa situação, mas já imaginou quando você tiver todos os seus colaboradores realmente dentro da sua empresa, com a cabeça na sua empresa? Você vai transformar a sua empresa, seu faturamento vai aumentar, o clima organizacional na empresa vai ser outro, então assim é vantagem para todo mundo. Não vou pagar multa porque eu vou andar na linha, mas eu transformei a minha empresa. Então esse vai ser o maior resultado e o maior legado que você, enquanto gestor, enquanto CEO, pode deixar para a sua empresa. Todo mundo ganha, né, Reinaldo? Então o recado é esse, a gente está à disposição de vocês. Vocês podem falar, mas qual é o momento inicial? Qual é o melhor momento? Eu te falaria, hoje. Quanto mais cedo você começar esse trabalho na sua empresa, mais tempo você vai ter. Então não deixe para maio do ano que vem, que é onde a lei vai começar a vigorar. Esse trabalho precisa ser feito o mais cedo possível para que a gente possa passar por todas essas etapas, passar por todos esses processos. E estamos à disposição, né, Reinaldo? As dúvidas que surgirem. Paulo, deixa um recado aí, um endereço, um contato, um e-mail, um site, para que as pessoas já possam ter inicialmente alguma informação sobre isso. O meu site é o meu nome, então www.paulovale.com.br. Minhas redes sociais, meu Instagram é professor Paulo Vale. Lá tem uma série de informações que eu posto, né? O meu WhatsApp também tem uma dúvida, é só chamar e a gente vai poder orientar vocês e mostrar qual é esse trabalho da Passadori junto com a Paulo Vale, para que a gente possa entrar na sua empresa e fazer tudo aquilo que precisa ser feito, para que você, além de estar dentro da lei, você transforme a sua empresa e faça o ano de 2026 uma grande mudança dentro da sua empresa. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença, participação tão rica aqui no nosso programa. E para você que está com a gente aqui até agora, eu... na expectativa de que, olha, como foi útil para você, ainda mais você empresário, que tem a sua organização, que precisa desse tipo de trabalho, estamos aqui à disposição. Também quiserem entrar em contato com a gente aqui na Passadori Comunicação, estaremos à sua disposição para, a partir do Paulo, fazermos juntos um trabalho para que você não só possa estar tranquilo em relação à lei, mas, de fato, cumpra dignamente a sua missão de ser um excelente gestor, um excelente empresário, um excelente empreendedor. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Até mais, tchau.